As pessoas falam calma, tem que dar tempo, tem que esperar. Ah, ontem eu já ouvi comentários, não, ele não precisa ser titular ainda, entra de novo no segundo tempo. Você que vive, não jogando futebol, logicamente, mas você também é o mais jovem aqui, você chegou com pouca idade e as pessoas falam calma, tem que dar tempo, tem que esperar. Eu acho que o Romário é meu ídolo só no futebol e tão somente no futebol, ídolo máximo mesmo, né? O primeiro grande título mundial que eu pude comemorar pelas ruas do Pombal, correndo feito um louco, foi... Fala, torcedor do Palmeiras, como é que vocês estão, hein? Estão tranquilos? Vamos dar uma olhada hoje no que a mídia esportiva está falando sobre o Palmeiras. Não se esqueça de deixar o seu like para fortalecer o nosso canal e o nosso trabalho. Isso é muito importante para a gente. Também deixe seu comentário, pois sua opinião é muito importante. E também não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Créditos do vídeo vai ficar aqui abaixo na descrição. Sem mais delongas, vamos dar uma olhada no que a mídia está comentando do Verdão, hein? Brasileira com a cara, com a assinatura e o jeito Endrick de ser. O Vini Júnior poderia ter feito o gol, acabou optando por passar a bola para o Endrick, que acabou fazendo o gol definidor do resultado, 1-0 Brasil sobre a Inglaterra. Uma seleção que mostrou também qualidade, que tem bons jogadores. Ah, mas estava com desfalques, mas jogou, foi para cima. Um primeiro tempo bem movimentado, o Brasil com chances mais efetivas. Poderia ter aberto o placar já na primeira etapa. Capelanes, que coisa, quem diria, hein? Cara, o Brasil mostrando suas credenciais em pleno estádio de Wembley, diante dos ingleses, uma das seleções mais badaladas dos últimos anos. E vou falar bem a verdade, eu não botava fé. Eu não achei que o Brasil fosse fazer uma estreia no início de trabalho com o Dorival, vindo de péssimos resultados e principalmente de um nível de desempenho muito ruim. Seleção brasileira voou baixo na primeira etapa. Paquetá jogou muito bem. Achei que o Vinícius Júnior e o Rafinha, até pelo potencial do Vinícius Júnior do Real Madrid, ele teve a humildade de reconhecer que ainda na seleção brasileira ele não atingiu aquele mesmo nível. O Rafinha é um jogador que a gente já conhece desde os tempos do Leeds, corta muito pela esquerda, acho que falta um pouco de qualidade nesse setor do meio campo e do lado do campo, então acho que a seleção brasileira, aos poucos, ela vai pegando, e o Sgarbi falou uma coisa aqui fora do ar que é importante, que ele citou, que é o nível de idade. Só tinha um jogador acima dos 30 anos, que no caso é o Danilo, capitão do time. Então acho que assim, é um processo gradativo para a seleção brasileira, que no seu primeiro teste, mesmo no amistoso, com a seleção britânica desfalcada, eu acho que o trabalho do Dorival Júnior tende a crescer. E principalmente, abrindo o leque para outras oportunidades de jogadores diferentes. Sgarbi, você vive a realidade bem semelhante à do Endrick, não jogando futebol, logicamente, mas você também é o mais jovem aqui. Você chegou com pouca idade e as pessoas falam calma, tem que dar tempo, tem que esperar. Ah, ontem eu já ouvi comentários, não, ele não precisa ser titular ainda, entra de novo no segundo tempo. Você que vive uma situação semelhante na sua área, qual é a sua opinião? Ele já deve ser titular contra a Espanha ou espera para o segundo tempo? Não, para mim tem que ser titular absoluto, Rê. Absoluto, tem que dar oportunidade pro Endrick nesse momento. A gente viu no passado no Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras tinha praticamente já o campeonato perdido, né? Botafogo praticamente campeão. Botou o moleque pra jogar, ele colocou a bola embaixo do braço e foi campeão brasileiro, sendo protagonista do time. Então, pra mim, já tá mais do que preparado. A gente viu a estrela dele, né? Entra num jogo truncado, um jogo difícil pra seleção, que na minha cabeça já aquele 0-0 tava bem desenhado. Ele entra, faz o gol, tava bem posicionado, tem estrela. E pra mim a seleção foi muito bem. Nós cobrávamos muito, né? Pô, tem que marcar amistoso com seleções mais fortes, não só as seleções aqui da América do Sul, Bolívia, Venezuela, Peru. Não, vai jogar contra a Inglaterra, contra a Espanha, contra a França. Foi o primeiro teste. E a gente viu que a seleção brasileira se comportou bem, impôs o seu estilo de jogo. Então, pra mim, foi muito bem e eu fiquei animado com essa estreia do Dorival. Chico Garcia, era o trio de ataque do Real Madrid ou da seleção brasileira? Dava uma confusão, não é? Já pensando no Endrick ao lado do Rodrigo e também do Vini. Então, Rê, eu acho que a gente muitas vezes quer dar um tempo ao Endrick que ele não quer. Muitas vezes a gente, por conta da idade, bonito fala isso, assim... irmão. Bonito isso. Porque bonito, na né? prática ele mostra que ele não precisa desse tempo. Todas as vezes que ele é colocado Ué, em mandaram campo, ele pra Disney. Lembra? Então... Aí ele perderam estava o Mundial, pronto. E ele estava pronto. Ele foi protagonista de 2 títulos brasileiros do Palmeiras, quando ele entra na reta final em 22 e no ano passado também, botando aquele jogo contra o Botafogo no bolso. Aí ele chega na seleção brasileira e ele tem uma coisa... Ele tem a magia que acompanha os grandes. Porque assim, foi fácil fazer esse gol empurrando a bola pro fundo da rede com o gol aberto.
tá bem. Mas vejam como ele acompanha a jogada e a bola caprichosamente, porque o Vini poderia ter feito o gol. E a gente estaria falando aqui da estreia da seleção, mas ela caprichosamente desvia no goleiro e se oferece para quem? Para o Endrick, com 17 anos, para fazer o gol da vitória. Ele tem isso, ele tem mais do que estrela, e às vezes quando a gente fala isso, parece que menospreza o talento que ele tem, e ele tem muito. Mas precisa disso também, ele tem... Como dizem os mais jovens, ele tem um molho, Sgar. O molho? Ele tem um molho. Entendi. Ulisses, de repente, se o hein, Richarlison tivesse à disposição plenamente, falando da questão física, talvez o Endrick não seria a primeira opção do Dorival, não saberemos. Não, Renata, assim, é um jogo emocionante. Eu transmiti o jogo na Rádio Bandeirantes por que eu te falo isso? Porque eu tenho uma paixão pelo futebol. Eu tenho uma paixão pelo futebol brasileiro, eu respeito muito o Denilson como pentacampeão. Os jogadores que foram campeões pelo Brasil, acho que tem 340 jogadores campeões no mundo vivos até hoje. No Brasil tem mais de 60, 61, não é? Jogadores vivos no Brasil que foram campeões do mundo. E a gente tem que respeitar muito isso. E aí eu vejo, assim, uma seleção brasileira com meio de campo de muita marcação, né? O João jogando, marcando muito, dando liberdade pro ataque funcionar, sabe? Quando os atacantes não tem que se preocupar muito. Bruno Guimarães foi Bruno muito Guimarães bem, então. demais. Para mim, o melhor em campo, no quesito contenção, marcação, guardar posicionamento, sair jogando. Então, a gente ganhou muito com isso. Tanto o Beraldo na zaga da seleção brasileira, o Fabrício, você vê que funcionou. É uma coisa que funciona, porque tem proteção na zaga feita por esses dois jogadores. Agora, eu utilizei na narração predestinado. Esse moleque, ele é predestinado. É um orgulho ver esse menino vestir a camisa da seleção brasileira e o Chico tá coberto de razão. Não adianta querer segurar. Não adianta segurar. Solta. Solta o moleque que ele dá conta do recado, ele já provou isso. E o Vini tem que se ligar um pouquinho. O Rodrigo e o Rafinha não foram bem também, não gostei muito. Mas o Dorival, nota 1000. Fez o Brasil jogar, colocar a Inglaterra no seu campo de defesa e se preocupar em marcar. Vocês vão ver quem vai falar sobre Endrick daqui a pouquinho, mas antes, Rona, você que não se manifestou ainda, eu quero a sua opinião sobre a entrada do Endrick e a frieza para fazer o gol que definiu a partida. E a confiança do treinador também. Acho que tudo que aconteceu nessa vitória... Asa zoada, asa. Que estilo! Menina Renata, tudo que aconteceu na seleção brasileira tem um nome só, Pica-Pau. É o nome dele. Ele fez a diferença. Como diz o Chico, com a tal da magia dos grandes, essas conversas fiadas. A verdade é que o Dorival, ele é simples. Ele coloca o jogador numa situação onde ele tem que ser o jogador, ele tem que ser comandado. A gente percebeu isso. Tanto é que quando o Henrique fez o gol, ele falou assim, o moleque estava fora, que ele falou, ó, se posiciona que você vai fazer outro. E quase. E ele já estava ciente do que ele ia enfrentar. Estava no local certo, porque a gente fala isso, o cara tem que estar no local certo também. E o Dorival estava. Então, todos os jogadores corresponderam porque cada um jogou na sua posição. Não tem gente para inventar. O Dorival não quer uma família. Ai, vocês são minha família. Não, você tem que trabalhar para o Brasil. E foi isso que eu gostei. Então, o menino tá de parabéns, esse menino da avó que vai ver vovó, que não é ele, é outro. Mas é o Endrick, vai ter uma vida maravilhosa. E ainda acredito, veja bem que eu vou falar aqui, hoje, na Casa Nova, nessa mansão de 18 quartos. Meu Deus! Moiou. Esqueceu. Neymar. Ah, esquece. Neymar. Tendo vai jogar responsabilidade, Você tava indo bem. fazendo parte de uma equipe, jogando muita bola, que sempre jogou bola o Neymar. Tendo o comando de um cara forte que já peitou ele quando ele era juvenil, quando ele era pequenininho. Não, Pequenininho o teve Neymar que peitar. Peitou. Quando peita, O Neymar que peitou ele. aparece o penta. O Neymar que Deixa pra peitou você. Não, deixa pra Peitou você. e penta. Quando peita, aparece o penta. Rapaz, Ô, quando Rona, agora, peita, hein? muitos jornalistas europeus, quando viram o Endrick e, claro, fez o gol decisivo, já começaram a compará-lo com o Romário, e o próprio Romário fala do Endrick. Bom, a seleção jogou tão bem, mas claro que sempre tem o protagonista. E o cara que faz o gol, vindo do banco de reservas, tão jovem quanto o Endrick, que é o atleta mais jovem a fazer um gol em Wembley, não é? Então, já conseguiu esse número para a carreira, e é um número pessoal, mas é valioso. Everton Guimarães. A gente conhece muito bem o futebol do Endrick, acostumados aqui a vê-lo no Palmeiras, mas na seleção brasileira principal, ele conseguiu fazer mais barulho do que na pré-olímpica, por exemplo, não é? Porque tem méritos. Boa tarde, Everton.
Buenas, buenas, buenas. Parabéns a todos aí pela Casa Nova, parabéns para todos nós também. E, Renata, eu acho que o Romário é meu ídolo só no futebol e tão somente no futebol, ídolo máximo mesmo, né? O primeiro grande título mundial que eu pude comemorar pelas ruas do Pombal, correndo feito um louco, foi com ele ali em campo e aquela decisão toda, e como ele foi decisivo na Copa de 94. Então, ele tem razão. Acho que não cabe nenhum tipo de comparação do Endrick com qualquer que seja o grande atleta que passou pela seleção. O Endrick, ele está trilhando um caminho ao lado do Vitor Roque também, nós temos aí o menino Savinho, daqui a pouco o Estevão, de uma geração muito qualificada e até aqui se mostrando com a cabeça muito boa, né? E isso é de fundamental importância também, ter a cabeça no lugar, e parece que todos esse quarteto tem. Então, nesse aspecto, o Romário tem razão. Acho que sem comparações, eu acho que as responsabilidades colocadas paulatinamente nas costas do Endrick, acho que inevitavelmente vai acontecer. Ele tem dado conta do recado, ele tem estrela. O Ulisses foi muito bem nessa questão da predestinação, ele é um jogador predestinado. Acho que nós estamos muito bem servidos, e sem essa de falar que não, a safra não é tão boa. Não, a safra é boa. E um ponto que eu acho que vai ao encontro dessa safra, Renata, foi uma declaração do Danilo. Eu peço perdão por não saber para quem ele falou exatamente, senão daria os créditos aqui. O Danilo falou de algo como deixar fazer aquilo que a gente sabe fazer de melhor. Eu entendi que meio que nas entrelinhas ele deu uma letra para o Fernando Diniz, de muita complicação, de coisas, de ideias muito diferentes e tal. E o Endrick, falando sobre o que o Dorival disse para ele antes de entrar em campo, entra lá e divirta-se. E é isso. Não é fazer o que você bem entende, mas divirta-se. Faça aquilo que todos vocês sabem fazer. E a seleção fez, Renata. Ah, mas eles estavam desfalcados. O Brasil também estava desfalcado, né? E o Brasil foi lá, dentro de Wembley, uma vitória muito simbólica para o bom início de trabalho do Dorival, que tem se mostrado um cara que chega realmente e muda patamares por onde tem passado, Renata. Muito bem, Everton. Gostei do seu comentário. Agora, daqui a pouquinho, vamos ver uma declaração emocionada do Vini Júnior. É isso aí, torcedor. Muito obrigado por assistir o vídeo. Deixe seu like para fortalecer o canal e ajudar no nosso trabalho. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Créditos do vídeo vão ficar aqui embaixo na descrição. É isso aí e até o próximo vídeo, hein?